E aí, beleza? Eu estou muito bem, espero que você esteja muito bem também. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Celia Cozinha. E hoje, mais um vídeo daqueles 100% informativos. Afinal de contas, quero trazer aqui qual que é a melhor das farinhas para substituir o trigo. Se é a farinha de aveia ou a farinha de arroz. Qual das duas que é melhor? Será que tem uma melhor? Me acompanha até o final desse vídeo. Não acredito que esse vídeo vai ficar longo, vou tentar sintetizar bastante as informações e no final eu falo qual das duas de fato é a melhor, se tratando aí da substituição da farinha de trigo. Mas antes de iniciar de fato o assunto, quero pedir para você, como em todos os vídeos a gente precisa ficar pedindo, né? Se inscreve aí no canal, ativa também as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Deixa um comentário bacana desse vídeo, se você já utiliza alguma dessas farinhas ou as duas, o que você acha de cada uma delas. Se você não utiliza, qual que você pretende utilizar, o que você achou melhor, qual que te atraiu mais. E também compartilha o link, né, do canal e também desse vídeo com seus amigos e familiares. Como sempre digo, de repente você não necessita de fato das informações que eu trago aqui, mas pode conhecer alguém que necessite, que tenha restrição alimentar ou tem alguém na família que tenha esse tipo de restrição, beleza? Mas vamos lá para o vídeo. Mais uma vez, antes de começar, olha só. Isso aqui são cookies. Na semana passada, postei um vídeo que eu gravei com o meu sobrinho Lorenzo e eu vou deixar no cardzinho aqui em cima o vídeo, que é de cookies de farinha de aveia. E esses cookies aqui, olha só que bonitinho, eu fiz com farinha de arroz. A receita é exatamente a mesma, a única coisa que eu fiz foi substituir a farinha de aveia pela farinha de arroz. Obviamente, como a composição das farinhas é diferente, a parte líquida também tem que ser um pouco alterada, porque a absorção de líquido entre as duas é um pouco diferente. Então, já para adiantar para você, corre lá e assiste o vídeo, depois desse daqui, é claro. Mas para o cookie de aveia, eu utilizei 2 ovos. E para esse aqui, que é farinha de arroz, foram necessários 3 ovos para dar liga na massa e ficar essa maravilha que tá muito gostoso mesmo. Isso aqui, ó, com o meu cafezinho aqui, é sensacional. Se você tem criança em casa, principalmente, faz esses cookies, assiste lá o vídeo, você vai ver que eu gravei com o meu sobrinho, ficou top, divertido, então as crianças vão gostar. De repente a criança ela fica meio chateada porque ela não pode comer exatamente tudo que as outras pessoas comem, mas aí você chama a criança para a cozinha e ela faz ali o próprio alimento e fica muito divertido e ela começa a entender melhor a restrição dela, beleza? Mas vamos lá. Imagine que você precise aí substituir a farinha de trigo, tirar a farinha de trigo da sua dieta. Afinal de contas, eu troco a farinha de trigo por qual outra farinha? Se você vai simplesmente mudar nas receitas, eu sinto lhe dizer que não tem uma farinha específica que você tira o trigo e coloca ela e resolve o BO. Por exemplo, vou fazer um bolo que eu vou trocar a farinha de trigo pela farinha de aveia ou pela farinha de arroz. Vai dar certo? Não, não vai. Porque a composição das farinhas é muito diferente. Se você não tem nenhum tipo de problema com o trigo, você pode reduzir ali o trigo da sua alimentação, claro, é uma opção saudável, mas você não tem tanta dificuldade assim com as receitas. Já para a pessoa que tem restrição alimentar, a restrição aí ao glúten principalmente, tem que ter esse cuidado e aí desenvolvendo as suas farinhas, né? Então, quando você vai simplesmente substituir de uma receita para outra, você necessita de fazer um mix de farinhas. Farinha de arroz e farinha de aveia para o seu mix são farinhas de estrutura para a sua massa, tá? Então o trigo ele vai te dar 3 pilares ali, né? Estrutura, maciez, né? A leveza no caso, e liga. E aí você precisa fazer um mix de farinha para substituir o trigo que tenha esses três pilares, que atenda esses 3 pilares.
Farinha de arroz e farinha de aveia são farinhas de estrutura. Você precisa adicionar ali ou uma farinha de leveza, ou a farinha de leveza mais a farinha de liga, dependendo da receita que você vai fazer. E as proporções para cada receita também pode alterar, beleza? Mas qual das duas farinhas é melhor? Farinha de aveia ou a farinha de arroz, no final das contas? Então eu peguei aqui alguns dados em um portal. E primeiro eu vou falar sobre a farinha de aveia e depois eu falo um pouquinho sobre a farinha de arroz e dou o meu parecer de qual das duas é de fato melhor, tá? Então a farinha de aveia, ela é um cereal riquíssimo. Como farinha, ela é uma farinha que tem uma complexidade, ela é muito completa, é um alimento que é muito completo. Quando a gente pega a tabela nutricional, questão de carboidrato, proteína, gordura, fibra e vitaminas. Então, ela é muito, muito completa. Ela tem ali algumas estruturas nela, né, alguns elementos que são antioxidantes, então já começam os benefícios dela por aí, tá? Ela pode prevenir aterosclerose. Aterosclerose é uma doença, no caso meu pai tem, onde as veias vão calcificando e a circulação sanguínea fica muito prejudicada, tá? Ela pode ajudar no controle da diabetes, no controle da pressão. Que mais? Ela ajuda, devido à quantidade de fibras que ela tem, a regular o intestino. Então, criancinha, normalmente, que é ressecada, se faz ali mingauzinho, papinha de aveia para ajudar o intestino, tá? E tem outros benefícios. Ela é muito rica na gordura boa, então ela ajuda a controlar ali o colesterol ruim, tá? Ela tem uma boa concentração de beta-glucana, que vai ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue. Ela pode fortalecer o sistema imunológico, claro, devido à questão de vitaminas que ela tem, que é muito completa. Também por causa dessas vitaminas, ela pode melhorar sono e humor, pode fortalecer os ossos, mas é claro que isso tudo vai depender também da sua rotina, da sua vida. Se você leva um estilo de vida mais saudável, todas essas farinhas vão te fazer bem, tá? Na tabela nutricional da farinha de aveia, ela é muito interessante, porque olha só, ela tem 366 calorias, isso estou pegando em 100 gramas, tá? 363 calorias, 14,5 gramas de proteína, 57 gramas de carboidrato, 7,3 gramas de gordura, para uma farinha é uma quantidade de gordura considerável, 5,7 gramas de fibras, e aí ela entra nas vitaminas dela, né, onde ela tem vitamina B1, magnésio, zinco, fósforo, triptofano e por aí vai. Ela é muito, muito completa, tá? Já a farinha de arroz, ela tem uma composição de vitaminas também interessante. Entretanto, ela tem o carboidrato dela, ele é mais simples. Qual que é a diferença entre o carboidrato complexo, presente na aveia, e o carboidrato simples da farinha de arroz? Vai demorar mais tempo ali no seu organismo, né? E você vai se sentir mais saciado. Isso pode fazer você emagrecer, porque você vai ter menos fome, já que você vai estar mais saciado. Já a farinha, os alimentos, né, que tem o carboidrato mais simples, elas costumam dar um pico de insulina. Você tem um pico de energia, mas logo logo você vai estar com fome de novo, porque a saciedade não é tão grande. Mas olha só, ela pode ajudar a combater prisão de ventre, ela pode fortalecer o ganho de massa muscular, desde que você treine, né? Porque se você não treinar, vai estimular o quê? Isso porque, devido ao pico de insulina que ela dá, ela carrega muito glicogênio para dentro dos músculos. E aí, se você treina, isso aí vai te ajudar bastante, tá? Também pode ajudar
na prevenção de doenças cardiovasculares, mas claro, dependendo da quantidade que você utiliza, pode fortalecer os ossos devido à quantidade de cálcio, pode também ajudar a prevenir a diabetes, muito em função da insulina, tá? Então assim, ela é bastante uma opção muito boa também, mas ela não é tão completa quanto a aveia, tá? E aqui na tabela nutricional ela tem 366 gramas de... ela tem a cada 100 gramas 366 calorias, então tem 3 calorias só a mais do que a farinha de aveia. Entretanto, apenas 6 gramas de proteína, menos da metade, 1,4 gramas de gordura, ou seja, não tem gordura nenhuma praticamente, 80 gramas de carboidrato, onde esses carboidratos são mais simples, tá? 2,4 gramas de fibras e menos da metade também, né? Tem vitamina B3, zinco, manganês, selênio, magnésio, fósforo, entre outras. Então, no final das contas, qual das duas seria melhor? Como eu disse, para você fazer as suas receitas, tanto uma quanto a outra vão muito bem. Na questão de alimentos mais completos e complexos, quando a gente vai dizer assim saudáveis, entre 1.200 aspas, a farinha de aveia leva uma vantagem considerável. Mas tem um pequeno detalhe que você precisa se atentar. É muitíssimo mais fácil você encontrar a farinha de arroz livre de glúten, porque arroz não tem glúten mesmo. Então, praticamente 100% das farinhas de arroz são sem glúten. Você olha no rótulo, não tem glúten. Já a farinha de aveia, ela é mais difícil encontrar com isenção de glúten. Isso porque normalmente a aveia ela é processada e envasada nos mesmos equipamentos de outras farinhas que tem glúten. Então ela pode ter o risco de contaminação cruzada muito elevado. Então é muito mais difícil você achar uma farinha de aveia segura para um celíaco, né, para restrições alimentares, do que a farinha de arroz. Portanto, eu costumo usar aqui em casa a farinha de arroz para as minhas receitas. Na maioria dos casos. Alguns casos eu utilizo a farinha de aveia e na receita do cookie eu utilizei o farelo de aveia, que ela é um pouco mais grossa, tem uns pedacinhos de aveia. Para o cookie é gostoso, porque ela deixa uma textura bem agradável. Já se a gente vai fazer um bolo, alguma coisa assim, essa textura desses pedacinhos de aveia podem não ser tão agradáveis. Então, pelo fato de ser muitíssimo mais fácil de encontrar a farinha de arroz para uma pessoa intolerante ou que tenha condição celíaca, ela se torna a minha preferência, embora eu goste muito da farinha de aveia também. Beleza? Então, essas foram as informações. Esse foi o vídeo de hoje, bastante informativo. Deixa aqui nos comentários, então, qual das duas farinhas você prefere. E faz o seguinte, corre lá no vídeo que eu vou deixar aqui, dos cookies. Experimenta fazer os dois, com farinha de aveia ou farelo de aveia e com a farinha de arroz também. E deixa no comentário qual que você prefere. Mais uma vez, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixa esse comentário bem bacana e compartilha também o link do vídeo e do canal com os seus queridos amigos e familiares. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Farinha de aveia versus a farinha de arroz. As duas são maravilhosas, mas a de arroz é bem mais fácil de encontrar. Beleza? Esse foi o vídeo. Até a próxima. Um abraço, valeu e fui!